não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Procurando um resumo geral, eu encontrei estes 4 tópicos aqui no livro do Kolakowski, Leszek Kolakowski, o filósofo polonês, e me pareceu assim, é o melhor resumo que eu já vi. O livro dele é uma história da escola positivista, desde suas origens remotas na Idade Média até o Círculo de Viena, de onde se originará também o Wittgenstein. Esses tópicos, essas 4 regras que ele enuncia da escola positivista, já se incorporaram de tal modo à nossa cultura que se torna difícil até identificá-las como sendo uma filosofia em particular. São aquelas coisas que se tornaram domínio público e viraram, como se diz, sabedoria corrente, né? Entraram no senso comum, por assim dizer. E se tornaram, de certo modo, vícios de pensamento. Ou, dito de outro modo, se tornaram como neuroses, no sentido do Dr. Miller, a mentira esquecida na qual você ainda acredita. E se tornaram reações espontâneas, quer dizer, são regras que o cérebro humano segue sem precisar pensar na regra, tá certo? Assim, mais ou menos como você sabe andar, sentar ou até andar de bicicleta, você não precisa se lembrar de nenhuma regra, né? Então, quando isso acontece, quer dizer, quando princípios que são de uma filosofia em particular se disseminam numa cultura a esse ponto, aí é que eles adquirem a sua potência máxima, porque se tornam como o Partido Comunista do Antônio Gramsci. Isso é, tem autoridade onipresente e invisível, está por toda parte, todo mundo segue, mas ninguém sabe que aquilo existe. E aí é justamente que se torna mais importante explicitá-los, retirá-los de dentro daquela massa obscura de reações, automatismos, reflexos condicionados, preconceitos, símbolos, emoções, etc., etc., e explicitá-los novamente em linguagem filosófica e tornar possível discuti-los. Tá certo? Então, o positivismo é uma das 2 grandes ideologias que dominam a história do Ocidente nos últimos, no mínimo 150 anos, né? Junto com o marxismo, principalmente no Brasil e manifestamente nas escolas de ciências sociais no Brasil. Só existem essas 2 colunas de opinião: positivismo, representando o que eles chamam de a direita, e o marxismo representando o que eles chamam da esquerda. Na verdade, ambos, como eu mostrei na aula passada, se originam da Revolução Francesa. Tá certo? E quer dizer, o positivismo é diagnosticado pelos marxistas como sendo uma ideologia burguesa. Mas isso não é sociologicamente exato, porque, de acordo com o projeto positivista, pelo menos na sua versão comtiana, e depois, na prática, na aplicação prática que ele recebeu em vários lugares do mundo, a começar pela nossa República Brasileira, diretamente inspirada no movimento positivista, quem acaba ficando com o poder é um grupo de tecnocratas ou intelectuais altamente profissionalizados e sofisticados de certas áreas que adquirem ali, então, através do aparato de governo, um poder infinitamente superior ao que qualquer
burguês desejaria ter, sonharia em ter, né? Também é necessário entender que quando uma casta intelectual se apropria do Estado, ela automaticamente já não pode representar classe social nenhuma, a não ser ela própria. Se você tem, que os instrumentos de ação do Estado, eles são tão infinitamente mais poderosos do que qualquer esquema de ação privado, né, que a classe que ocupa o Estado, ela definitivamente ela manda na sociedade e ela não precisa mais do suporte de uma classe determinada. Se ela se subiu lá em nome do proletariado, ela não precisa mais do proletariado. Se subiu em nome da burguesia, não precisa mais da burguesia. Em suma, a partir do momento que você tem o suporte estatal ele gera o seu próprio suporte social, tá certo? No sentido do Ernesto Laclau, né? Que o partido, o movimento revolucionário, ele gera, através da propaganda, a própria classe social em nome do qual ele diz exercer o poder. Tá certo? Este predomínio, então, da classe dos intelectuais, tecnocratas, sobre a burguesia, é uma coisa que eu pude testemunhar diretamente no Brasil durante o nosso regime militar, onde você tinha, até antes do advento do golpe militar de 1964, você tinha realmente uma classe burguesa muito, muito atuante, e você tinha um pensamento burguês caracterizado, assim como você tinha correntes conservadoras mais tradicionalistas e anteriores ao advento do poder burguês, mas que de certo modo se integraram ali na ideologia burguesa até os anos 60, 70. E nós vemos como os políticos que representavam essa ideologia burguesa, esse conservadorismo burguês, foram sendo destruídos um por um pelo próprio governo militar, como aconteceu com Adhemar de Barros, como com o Carlos Lacerda, que era o próprio líder civil mais eminente do próprio movimento, e todos eles foram um por um tendo as suas cabeças cortadas e substituídos no poder por militares ou tecnocratas, sendo que os próprios militares eram também tecnocratas. Você não tinha daqueles militares que estavam no poder, um só que não tivesse uma formação de tecnocrata, seja na área de transporte, seja na área de economia, seja na petroquímica, alguma coisa assim. Então, fardados ou sem farda, os ocupantes do poder eram todos tecnocratas. Você não via um único empresário no poder. E embaixo do governo, né, os empresários, então, pressionados pela autoridade, né, gemiam e protestavam da maneira que podiam. Tanto que depois uma boa parte desse empresariado acabou aderindo à oposição, ao movimento das diretas já, etc, etc. Então, ali você, como eu era jornalista político na época, a gente observava isso claramente, né, como os camaradas saíam da universidade, eram professores da universidade, e de repente eles tinham na mão um poder que os tornava soberanos em relação a qualquer classe social. Quer dizer, a coitada da burguesia só podia ali obedecer o que o governo estava mandando. No começo, ainda houve, vamos dizer, choques, houve conflitos de interesses entre a administração estatal e a burguesia. Isso eu também assisti com meus próprios olhos, né? Por exemplo, o pessoal da Federação das Indústrias reagia constantemente contra medidas de governo, e no tempo que era presidente o Teobaldo de Nigris reagia até com uma certa valentia. Mas com o tempo foi se formando um tipo de capitalismo de Estado no qual só sobreviviam as empresas que eram aliadas próximas do governo e que seguiam o que o governo estava mandando. Né, certo? Então, por exemplo, houve ali uma simbiose entre o governo e as organizações Globo durante todo aquele período, né? E, sobretudo, a simbiose entre o governo e as empreiteiras, essas grandes fortunas do meio
do meio empresarial, dos empreiteiros, surgiram graças a projetos de governo. Porque se você fosse trabalhar para os clientes privados, você estava lascado, porque todo o dinheiro estava na mão do governo. Note que este sistema ainda é aquele sob o qual nós estamos. Quer dizer, a técnica do governo Lula é exatamente essa, que é aquilo que eu chamo de economia fascista. A economia fascista é aquela na qual, vamos dizer, você não podendo eliminar completamente a empresa privada, você a coloca de joelhos, como dizia Hitler, né? Então, as empresas privadas, elas se integram no aparato de governo, né? No sentido de que o empresário produzirá o que o governo mandou produzir, né? Cobrará o preço que o governo determinou, tá certo? E estará constantemente sob a mira dos fiscais e da administração pública, tendo, portanto, muito pouca margem de manobra. Quando o empresário se integra nesse esquema, evidentemente ele ganha muito dinheiro, suas empresas crescem, tá certo? Porque você está trabalhando para o cliente mais rico de todos, que é o governo. Mas o crescimento da sua fortuna, ao crescimento da sua fortuna, não corresponde um crescimento correspondente do seu poder de ação, sobretudo do seu poder de ação política, tá certo? Então, isso não quer dizer que você não tenha representação nenhuma perante o governo. Claro que você tem, tá certo? Mas, nesta simbiose de interesses entre a administração estatal e privada, a parte ativa está com a administração estatal. E o empresário se torna uma espécie de empregado do governo. Então, eu escrevi há tempos atrás um artigo em que eu dizia que o único tipo de economia que estava se tornando possível no mundo era a economia fascista. Quer dizer, desde que você abdicou do liberal capitalismo, então não tem outra saída. Você não estatizar a economia inteira é impossível. O von Mises já tinha demonstrado isso na década de 20, com um raciocínio muito simples. Quer dizer, se você não tem o mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, você não tem como fazer cálculo de preço. Se você não pode fazer o cálculo de preço, você não pode fazer economia planejada. Então, o comunismo ele se eletrocuta a si mesmo por absoluta impossibilidade econômica, né? Você imagina um governo que fosse tão iluminado que ele fosse capaz de controlar e planejar o preço de tudo, desde submarinos até palitos de fósforo, né? Quer dizer, precisaria uma inteligência sobre-humana para fazer isso. Você vê que os escolásticos já tinham discutido muito a questão do preço justo das coisas e chegaram à conclusão de que o cálculo do preço justo é impossível. Então, que devemos considerar como preço justo aquele preço que o mercado aceitou, porque vox populi, vox dei, quer dizer, se as pessoas aceitam pagar X e elas têm dinheiro para pagar aquilo, então aquele preço deve ser mais ou menos justo, porque se fosse muito injusto, né, no mercado, numa economia de livre mercado, ninguém pagaria. Então, a existência do mercado é uma coisa inerente à própria existência de economia. Se falar economia de mercado, de certo modo, é uma redundância. Só existe economia de mercado. Porém, nessa economia de mercado, existe uma margem para uma interferência estatal que pode ir crescendo, 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 até controlar, digamos, 60%, 70%, 80%, 90% da economia, mas sempre tendo que deixar aquela margem de manobra para a iniciativa privada, sem a qual margem a economia cessaria de respirar e, de certo modo, se trancaria a si própria. Então, se você não quer o liberal capitalismo, não existe alternativa comunista, só existe alternativa fascista, que é uma espécie de um socialismo meia-bomba, né? Que é o que está sendo implantado no mundo inteiro. A única diferença é que a economia fascista, stricto sensu, era associada a uma política nacionalista, né? E hoje em dia isso não é mais. Nós temos uma espécie de fascismo internacionalista, fascismo global, né? Mas em termos econômicos é literalmente a economia fascista o que está fazendo sucesso. Então isso quer dizer que a alternativa comunista jamais existiu, ela só existe no papel. A escolha que você tem que fazer é o seguinte: ou vai ser mais liberal ou vai ser mais fascista. Nunca vai ser totalmente uma coisa e nem totalmente a outra, porque se a economia fascista continua avançando na sua ânsia controladora, tá certo? Então ela virará uma economia comunista e se estrangulará no mesmo ato.
Então tem que ser um fascismo autocontrolado, né? É o regime chinês. E, evidentemente, essa economia funciona muito bem em situações de crise ou de guerra, onde a necessidade do controle estatal da economia advém não de motivos econômicos, mas de motivos estratégicos-militares, né? Então, por isso mesmo, não é de espantar que nas últimas décadas os progressos da economia fascista tenham, né, ocorrido, por assim dizer, de crise em crise, né? Ou crise econômica, ou ameaça de guerra, ou greves gerais, né? E assim por diante. Ao passo que a economia liberal ela só consegue prosperar num ambiente de paz e ordem, né? Se você vê, por exemplo, os Estados Unidos, né, a maior guerra que eles fizeram foi a guerra civil, quer dizer, a guerra deles contra eles mesmos. Um inimigo externo jamais penetrou profundamente no território americano, né? A hipótese, vamos dizer, de uma ocupação territorial aqui é quase inviável. Então, um país que, de certo modo, esteve preservado das guerras. As guerras americanas eram todas no exterior, eram todas lá longe. Quer dizer, você mandava a garotada lá para a Coreia, para o Vietnã, para a Alemanha, para a Rússia, né? Mas aqui dentro as coisas continuavam mais ou menos normais. Os Estados Unidos não sofreram durante a guerra 1/1000 do que sofreu a Inglaterra, ou a própria Alemanha, ou a Rússia, né? Então, dentro desse ambiente relativamente pacífico, foi possível um progresso enorme da economia liberal. E o advento da economia fascista aqui, o ingresso da economia fascista, se dá justamente durante as guerras. Quer dizer, durante a Guerra Civil, né, o Lincoln, que era um adepto da economia controlada, ele deu passos de gigante no sentido de aumentar o controle estatal da atividade econômica. E depois, com o Woodrow Wilson também, durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial, aconteceu a mesma coisa, e depois com Franklin Roosevelt também, o crescimento do controle estatal se dá em condições de guerra. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a economia fascista é uma economia de guerra, mesmo em tempo de paz. Muito bem, então, nessas condições, vamos dizer, a onipotência do aparato estatal, da burocracia, é tamanha que é ridículo você pensar, vamos dizer, num suporte social. O aparato estatal é tão imenso, tão poderoso, que ele cria o seu suporte social. Ele não precisa de classe social nenhuma, né? Então, isso é assim, isso acontece também no próprio regime comunista, onde acaba vigorando aquilo que disse o Ernesto Laclau. Quer dizer, você tem aqui o partido-estado e ele, através da propaganda, ele gera a sua base social de suporte e dá a ela o nome de uma classe social, dizendo que é o proletariado ou o campesinato ou qualquer coisa assim. Quando você vai ver, não tem proletário nenhum, nem camponês nenhum. Então, por isto mesmo, é que no Brasil se formou, então, naquele período, essa classe tecnocrática, que é cada vez mais poderosa e cada vez mais importante até hoje. Tá certo? De repente você via sair um sujeito do nada, quer dizer, um professor universitário que ninguém conhecia, o João Paulo do Reis Veloso, tá certo? O Delfim Neto, né? Que de repente baixavam normas que todo empresariado, todos os bancos tinham que obedecer e que evidentemente não precisavam de outro suporte social a não ser a própria burocracia estatal. Quer dizer, você tinha ali o aparato fiscal, judicial, policial, militar, tudo na sua mão, né? Confirmando aquilo que já dizia o Hermann Rauschning no livro A Revolução do Nihilismo, que a burocracia estatal tinha se tornado tão gigantesca e complexa que não poderia haver mais revoluções populares. Dali para dentro só existiam revoluções desde cima. E de fato é o que tem acontecido no mundo desde a década de 30 até agora. Você não tem um único levante popular, né? Pelo menos que tenha um mínimo de possibilidade de sucesso, né? É claro, nós falamos, por exemplo, na Revolução Húngara, 56, mas a Revolução Húngara foi esmagada em meia hora, quando entraram os tanques soviéticos, acabou a Revolução imediatamente, confirmando então o que dizia o Rauschning. Então, quem quer fazer a revolução, primeiro tem que ocupar o poder, e depois, de cima do poder,
você gera um suporte popular de modo a você poder fazer aquilo que diziam os comunistas, pressão de cima aliada à pressão de baixo e produzir as mudanças que você quer. Mas é sempre, né, não há, vamos dizer, uma revolução contra um poder estabelecido. Ao contrário, o poder estabelecido é que rege o processo revolucionário. Né? Então, eu observei isso claramente naquele tempo. Né? Quer dizer, você entrevistar, por exemplo, um empresário e um tecnocrata era uma coisa de uma diferença brutal. Quer dizer, o empresário podia morar numa casa que era um verdadeiro castelo, né? Ter lá 400 empregados dentro, mas ele não mandava nada. Chegava ali um fiscal do governo, mandava ele calar a boca, tacava ali uma multa e fim de conversa. Você não pode esquecer que foi durante o período militar que se começou, vamos dizer, a sanear, entre aspas, né, o imposto de renda. Até lá ninguém pagava imposto de renda, quer dizer, a sonegação era a norma geral. E os milicos disseram, não, nós precisamos de dinheiro, então nós precisamos parar com a gandaia fiscal, todo mundo vai precisar pagar. Então, a partir daí, os fiscais foram investidos de um poder atemorizante, que não cessou de crescer até hoje. Então, se você observar direitinho, você verá que toda a política econômica dos governos subsequentes não difere muito daquela que foi adotada no período militar. Vamos dizer, a diferença que houve mesmo e que se manifestou é o aumento exponencial da corrupção. Isso que naquele tempo os militares não permitiam que passasse de um certo ponto e que depois da redemocratização, entre aspas, né, virou assim, o liberou geral. Todo mundo podia roubar, né, democratizou-se a roubalheira. Né? Então, vendo esta elite tecnocrática, uma coisa chamava muitíssimo a atenção neles. Era a ausência de qualquer ideologia conservadora. E, vamos dizer, um apego, vamos dizer, à neutralidade técnica do Estado. Eram todos assim. Delfim Neto era assim, Mário Henrique Simons era assim, João Paulo Reis Veloso era assim, e a milicada toda era assim. Então, é curioso que no período que o Brasil teria sido governado pela direita, entre aspas, a direita política tinha sido toda exterminada. A direita intelectual foi tão boicotada, ao ponto que, vamos dizer, a mídia e as universidades, já no tempo dos militares, é totalmente dominada pela esquerda, e os intelectuais de direita foram sendo um por um jogados para escanteio. Você não pode esquecer, a coluna do Gustavo Corsão no Globo, no Estadão, ela acabou já durante o período militar. Viu o poder que a esquerda tinha já ali. Então, não houve, na verdade, nenhum confronto ideológico. O período militar no Brasil ele se caracteriza pela total ausência de guerra ideológica. Né? Porque a guerra supõe dois lados em guerra. Na verdade, só havia... Vamos dizer, propaganda ideológica só havia pelo lado esquerdista. O governo não fazia propaganda ideológica alguma. Nada. É zero. Né? Então, ele se limitava, vamos dizer, a tratar o problema das guerrilhas como se fosse um mero problema policial, sem enfatizar o lado ideológico da coisa. E, por exemplo, raramente, você pode ver até nos cartazes que eles faziam contra os terroristas, eles não chamavam os terroristas de comunistas, né? Chamavam de bandidos, assaltantes, etc, etc, para evitar a discussão ideológica, evitar contornar o confronto ideológico. Né? Então, isso era tipicamente positivista. E vocês não podem esquecer que a formação do nosso exército, que foi, vamos dizer, a força ativa, não só no golpe de 64, mas em praticamente todos os movimentos políticos mais significativos da história do país, foi feita todinha sob influência positivista. Então, isto permaneceu e está no fundo das almas. O horror geral do brasileiro pela política vem daí. Né? Quer dizer, a política é coisa de corrupto, nós temos que ser administrados por um técnico, ou por um empresário, ou por uma coisa assim, né?
Então, a abstinência política, a abstenção política é considerada uma virtude, né, no Brasil. E, pensando bem, só quem gosta de política são os comunistas, né? Então, qual é a relação que existe entre isso e aqueles tópicos da filosofia analítica que nós andamos discutindo por aí, né? A relação aprofunda exatamente a mesma coisa. E isso fica claríssimo nesta bela introdução feita pelo Kolakowski. Então aqui nós vamos ler e comentar. Então diz aqui: o positivismo representa uma certa atitude filosófica em relação ao conhecimento humano. Ele nos diz que tipos de conteúdos em nossas afirmações sobre o mundo merecem o nome de conhecimento e, portanto, quais não merecem. Quer dizer, existem as afirmações que podem ser, algumas representam conhecimento, outras representam outra coisa. E nos fornece as normas que tornam possível distinguir entre o que pode e o que não pode ser perguntado consoante a razão. Ou seja, a razão admite que você faça certas perguntas sobre a realidade e outras perguntas são declaradas nonsense ou meros jogos de palavras que não têm significado nenhum, que quando analisadas demonstram não ter significado algum. Assim, o positivismo é uma atitude normativa. Então, isso aqui é fundamental, né? Quer dizer, como se dissesse, o positivismo nada afirma sobre a realidade, ele afirma apenas normas para o conhecimento dessa realidade, né? Então, podemos dizer, nesse sentido, ele não é propriamente uma filosofia, né? Mas é um certo programa de ação intelectual. Então, as regras mais importantes do positivismo são, primeiro, a regra do fenomenalismo. E essa regra diz que não há diferença real entre essência e fenômeno. Você vê aqui, toda a filosofia anterior, pelo menos nas suas correntes dominantes, como o platonismo e o aristotelismo, acreditava que o mundo à nossa volta se constitui de aparências ou fenômenos por trás dos quais existem essências permanentes. Isso, então, por exemplo, quando você vê as ações dos animais, tá certo, de uma determinada espécie, né? Você pega, por exemplo, a espécie gato. Então, os vários gatos podem se comportar de uma infinidade de maneiras diferentes, mas todas elas decorrem da própria estrutura permanente da espécie, ou da sua essência. A essência corresponderia, então, à forma inteligível, né, daquela espécie. Então, é claro, para você captar a forma inteligível, você não precisa conhecer todos os indivíduos da espécie um por um. Você apenas tenta apreender o que existe de comum, tá certo, no modo de ser dos vários indivíduos daquela espécie, e você, através da abstração, você apreende, então, por trás da forma aparente, ou forma visível, forma sensível dos seres, a sua forma inteligível. Tá certo? E daí você pode ter, por exemplo, o conceito de uma espécie inteira, da espécie gato, espécie jacaré, assim por diante. Né?